Que a graça e a paz esteja com todos vocês, amados irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui mais um estudo baseado numa mais uma pergunta que o irmão Luciano Filemon fez. E a pergunta que ele fez dessa vez foi: quem vai ser arrebatado na segunda vinda de Cristo? Vou repetir. Quem vai ser arrebatado na segunda vinda de Cristo? Ele acrescenta: os justos, os santos ou os gentios? Amém, amados? Para responder essa pergunta do Luciano Filemon, eu preciso ler juntamente com os irmãos. Isso tudo tem a ver, para essa pergunta, tem a ver com a ressurreição. Tem a ver com o que vai acontecer, claro, no último dia. Então vamos ler 1 Tessalonicenses, onde fala sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, a respeito do arrebatamento, a respeito do último dia. Então vamos lá. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Jesus vai trazer com ele os que dormem. Vamos ver. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que estão vivos não vão ir primeiro do que os que dormem. Paulo está dizendo isso aqui. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, que são os que dormiram, tá? E 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amados, antes dos vivos, quem vai ser arrebatado é só os que estiverem vivos na vida do Senhor. Os que morrerem em Cristo, morreram primeiro, eles irão primeiro ao encontro do Senhor, e os que estão vivos vão depois. Mas tem um processo antes da subida, antes do arrebatamento. Para responder a pergunta, quem que vai ser arrebatado? Os justos, os santos ou os gentios? Para isso, a gente precisa entender o que vai acontecer antes de você subir. Paulo explica o que vai acontecer antes de subir em 1 Coríntios 15, 42. 1 Coríntios 15, 42. Olha o que vai acontecer com os que dormem antes do arrebatamento. Então diz assim Paulo, versículo 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então, amados, todos que dormiram no Senhor, todos nós temos o corpo corrupto. No versículo 50 fala que a carne e o sangue não entram no céu. Então, mesmo os que morreram no Senhor, precisam de um corpo novo. Então, Paulo diz, semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então, todos que morreram em Cristo vai ressuscitar incorruptível. Primeiro ponto. Os que dormem vão ressuscitar incorruptível. E os que estão vivos, o que vai acontecer com os que estão vivos? 1 Coríntios 15, 51. O que vai acontecer com os que estiverem vivos? Jesus ressuscitará os que dormiram, eles ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Vamos ler 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, presta atenção, na verdade nem todos dormiremos, entendeu?
mas todos seremos transformados. Então os primeiros que dormiram vão ser transformados em incorruptíveis. Eles dormiram, foram semeados em corrupção, morreram em corrupção e ressuscitarão em incorrupção, os que morreram no Senhor. E os que estiverem vivos, diz, vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, certo? 52, num momento, num abrir e fechar do olho, ante a última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Fantástico! Isso casa com o versículo 42 que acabamos de ler. Então os mortos vão ressuscitar incorruptível. E aí diz aqui, nós e os que estiverem vivos seremos transformados. Tá entendendo? Então, antes do arrebatamento, vai haver uma transformação. Aí ele explica no versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então quem que vai subir, na minha opinião, amados? Quem que vai subir no arrebatamento? Os que já dormem vão ressuscitar incorruptível, já está escrito aqui. Os que estiverem vivos vão ser transformados. Quem vai subir? Os justos, os santos ou os gentios? Para mim, na minha opinião, todos vão subir. Todos vão ser arrebatados, todos que estiverem vivos. Porque o que vai acontecer, amados? Paulo diz o que? 51. Mas todos seremos transformados. Paulo diz no 15:51, todos nós seremos transformados. Tá entendendo? Então, quem é ladrão vai deixar de ser ladrão, ele vai ser transformado. Paulo diz, semeia-se corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Então, para mim, todos vão ser arrebatados. Todos, porque Deus vai transformar ele em justo. Todos vão ser transformados em justo. Todos vão receber um novo corpo. Versículo, presta atenção, irmão. 1 Coríntios 15, versículo 38. Diz assim, mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Deus dá o corpo como Ele quer. Então, no último dia vai acontecer algo tremendo, algo que nunca foi visto no mundo. Deus vai vir buscar a sua igreja, vai buscar os seus, até quem não é do Senhor vai por misericórdia ser salvo. Entendeu? Então, se você ler, vamos ler o 1 Coríntios 15, 55, diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, irmão Luciano, onde está o inferno, a tua vitória? Eu acredito que todos vamos ser transformados e todos vamos ser salvos e o inferno não terá vitória. Ou seja, o inferno, respondendo a outra pergunta, o inferno é só para os anjos caídos, é só para o diabo e seus anjos, como diz Jesus. O inferno é só para o diabo e seus anjos. Todos os homens serão transformados, vão viver com Cristo. Amados, não murmure porque você faz obras e quem não faz vai ser também. Paulo diz o seguinte em Romanos, vou pôr na descrição aqui. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado, sem obras. Então muita gente Deus vai salvar sem ter feito nada, por misericórdia, por ser escolhido. Então quem vai subir no arrebatamento? Os justos, os santos ou os gentios? Para mim, todos vão subir, porque 1 Coríntios 15, vamos ler, amados, lembrando sempre que é o mesmo livro, o mesmo escritor, amém? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Por que eu acredito que todos vão ser arrebatados? Porque por mais que uma pessoa seja ruim, ela tem o corpo corrupto, ela vai receber um corpo incorruptível. Entendeu? Então por que eu acredito que todos vão ser salvos? Por que eu acredito? 1 Coríntios 15, 21 diz assim, porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22 é muito fantástico, é muito tremendo, muito profundo, está muito além da nossa compreensão. Versículo 22 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que quer dizer isso? Paulo está dizendo o quê? Em Romanos capítulo 5, vou pôr aqui também, diz que pela morte de um, morreu todos. Pelo pecado de um, todos foram condenados. Então Paulo diz aqui, a justiça de Deus funciona assim. Todos receberam a condenação pelo pecado de Adão. Então todos merecem a salvação pela obediência de Cristo. Então, do mesmo modo que todos foram mortos em Adão, do mesmo modo todos serão vivificados em Cristo. Então todos serão transformados. Primeiro os que dormiram, segundo os que estiverem vivos, aí depois que tivermos limpinhos, com o corpo incorruptível, seremos arrebatados na direção do Senhor, como diz Tessalonicenses. Então, amados, para mim, todos serão transformados. Isso é bênção de Deus, é soberania de Deus. Todos, ao mesmo tempo que Paulo fala que Deus... Paulo fala assim, por isso trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus, que é Salvador dos pecadores, do quais eu sou o principal. Então Paulo fala que Deus é Salvador dos santos, depois ele fala que Deus é o Salvador dos pecadores, e aqui ele fala que todos que morreram em Adão também serão vivificados em Cristo. Então, todos que receberam o corpo de Adão também vai receber o corpo do Senhor. 1 Coríntios 15, 49 diz assim, é fantástico. E assim como trouxemos, 1 Coríntios 15, 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Fantástico! Fantástico, irmão. Isso vai acontecer. Jesus que está falando, Paulo deixou para a gente escrito. Isso vai acontecer no último dia. Só você continuar lendo, que vai dizer aqui, ó, a carne e o sangue não é do reino de Deus, por isso ele transforma o homem. Então, quando diz Paulo em 1 Coríntios 6, 10, diz que o ladrão não entra, faz todo sentido. Realmente, o ladrão não entra. Por que ele não entra? Porque ele é transformado em justo antes de entrar. Tá entendendo? Muitos aqui que estão me ouvindo são mentirosos, que já traiu a esposa, sabe? Que já cometeram homicídios, já mataram, tá entendendo? Então, você não é digno de receber a salvação. Por isso, você vai ser transformado, você vai receber um corpo incorruptível. Aí, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então o que diz? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Por isso que Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, sabe? Nem o presente, nem o porvir, nada separa o homem do amor de Cristo. Então todos seremos transformados. Todos quantos? Todos que morreram em Adão. 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Todos que morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. E todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 51, diz assim: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então tá aí, irmão. Quem que vai ser arrebatado? Na minha opinião, lendo Paulo, são todos. Entendeu? São todos. Existem verdades que engole verdades, entendeu? Então existe verdades que engolem verdades. Então
Todos que morreram em Adão serão vivificados em Cristo. Amém? Então tá aí, irmãos. Quem que vai subir? Os santos, os justos ou os ímpios? Todos, porque todos serão transformados. Todos serão transformados. Como? Qual vai ser a minha aparência? Deus dá o corpo como quer. 1 Coríntios 15, 38. E como que vai ser esse corpo? Igual o do Senhor. 1 Coríntios 15, 49. Não somos dignos, mas Ele fará isso por amor às nossas vidas. Então, quem vai ser lançado no inferno junto com o diabo? Para mim, na minha opinião, lendo Paulo, ninguém irá para o inferno. Por quê? 1 Coríntios 15, versículos 55 e 57. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tá entendendo? Então o inferno não terá vitória. Amém, irmãos? Então todos iremos de encontro com o Senhor, porque todos seremos transformados, e o Senhor não foi enviado para condenar. João 3,17. Ele foi enviado para salvar. Graça e paz.